Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por mais esse momento de muita felicidade, de muita alegria, de bem-aventurança. Tudo isso porque o Senhor Jesus Cristo morreu em uma cruz para nos salvar. Isso é possível por causa da sua morte. E nós reverenciamos, adoramos, glorificamos e honramos o seu nome. Por esse motivo, por ele nos dar vida e vida eterna. Quero também agradecer aos ouvintes que me assistem através do Instagram, que me assistem através do Facebook, através do WhatsApp e através do YouTube. Meu muito obrigado. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para aqueles que ainda não conhecem o meu canal é o canal Cleo Jampa. Você é o nosso convidado a fazer uma visita lá no YouTube, bote Cleo Jampa. Você pode ouvir e assistir todos os vídeos com todos os assuntos, né? Nós não temos condição de pregar toda a Bíblia, mas nós temos uma variedade de assuntos que com certeza é o suficiente para esclarecer em relação à nossa salvação. Pois bem, livro de Romanos, capítulo de número 8, a partir do versículo 1, que tem como tema: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em algumas outras versões, tem pessoas que também colocam um tema como a vida pelo Espírito, que é a mesma coisa, né? Entendeu? Pois bem, Romanos 8 diz: portanto, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Acabou. Você viveu no mundo, você errou, como diz o ditado popular, você pintou e bordou, né? Você fez coisas que não agradou a Deus, você agiu pela sua própria vontade, trabalhou para o inimigo de nossas almas, gastou o seu dinheiro com coisas vãs, enfim, fez coisas que me separavam, né? Separava você de Deus e fazia com que você perdesse a sua comunhão com Deus. Só que hoje o Senhor Jesus Cristo te alcançou e você recebeu Ele em sua vida, portanto já não há mais nenhuma condenação. Acabou, não há mais condenação. Hoje você é diferente, hoje você é uma nova criatura, amém? Se alguém disser que isso não é verdade, amém? Então é porque ele está entrando em contradição com a Bíblia, porque a Bíblia diz que todo aquele que vier até Cristo e confessar Ele como seu Salvador será salvo, amém? A Bíblia diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e achará passagem. A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, para ninguém se glorie, mas é dom de Deus. Então, ou seja, não existe uma outra solução que não seja a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela é a porta de entrada para nós conhecermos Jesus, amém? Jesus é a própria palavra. A Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que significa verbo? Verbo significa palavra, né? E o verbo que se fez carne, quem foi? Foi Jesus. Você pode até dizer assim: e Jesus
se fez carne e habitou entre nós. Mas a Bíblia diz o verbo. Por quê? Porque é através da palavra que nós conhecemos a Jesus Cristo. É através da palavra que nós conhecemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É através da palavra que nós nos dirigimos neste mundo, que nós nos direcionamos para o caminho certo ou errado. A Bíblia, ela nos aconselha a andar no caminho correto. Agora, cabe a você escolher, porque Deus deu o quê? O livre-arbítrio, lá no Jardim do Éden para o homem. Então o homem tem o direito de escolher. Deus não força ninguém ser evangélico, ser cristão. Deus não força ninguém a seguir Ele. Deus quer que você venha de livre e espontânea vontade. Amém? Então, nada por força e por violência, mas sim por livre e espontânea vontade. O Evangelho do Senhor, receber Jesus em sua vida também é da mesma forma. Amém? Pois bem, então agora já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, se você recebeu Jesus da sua vida, se você tem o Espírito Santo dentro de você, você não precisa mais se preocupar. Não precisa mais se preocupar, porque o Senhor Jesus, Ele já te salvou. Ele já te regenerou e Ele já justificou você. Aos olhos de Cristo, você está justificado. Agora só falta 2 processos, que é o de santificação, que esse processo é até o dia em que o Senhor voltar, até o dia que partimos desse mundo, e depois o processo de glorificação, que o próprio Deus fará também em nós. Todos os 4 processos são imputados em nós por Deus. Nós não teríamos capacidade de buscá-los. Amém? Ou seja, não foi vós que escolhestes a Cristo, mas Cristo que nos escolheu, porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe qual que tem um coração compungido, capaz de obedecer às suas ordens. Amém? Tem muita gente que é cristão, mas não faz a obra de Deus. Tem muita gente que é cristão, mas não quer unir-se, com o seu irmão. Amém? Principalmente quando há interesse próprio, aí ele tem medo de unir-se e perder, né? Ele só depende do irmão na hora de fazer os trabalhos árduos, né? Mas na hora da vitória, na hora da gordura, na hora da lã, da ovelha, aí ele quer ficar só para ele. Você está entendendo? Então, aí não está correto. A palavra de Deus é muito clara. O corpo de Cristo é 1000, mas em um só. Ou 2000, mas em um só. Né? E se formos somar toda a igreja do Senhor, são bilhões ou trilhões de pessoas que vão ser salvas. Jesus Cristo sabe quem é a igreja dele que vai ser salva. Todos são um só para Deus. Nós também temos que ser assim. Não podemos fazer a acepção de pessoa. Amém? Não podemos amar um irmão mais que o outro. Temos que ter o mesmo amor de um para com o outro. Amém? Então vamos lá. Vamos dar um exemplo. Jesus Cristo estava em uma casa, lá em Cafarnaum, pregando. E aí chegaram a sua mãe e os seus irmãos, e o mandaram chamar. E quando chegaram lá dentro, disseram: Jesus, tem um pessoal te chamando aí. Falou: quem é? Sua mãe e os seus irmãos e suas irmãs. Aí ele falou, Jesus olhou ao lado e disse: quem é minha mãe? E quem estão meus irmãos? Minha mãe, meu pai e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que faz a vontade de Deus. Ou seja, ele não fez acepção de pessoa, nem se tratando em relação à sua família, os seus irmãos, as suas irmãs e a sua mãe. Por quê? Para que ficasse como exemplo de que ele não faz separação entre um e outro, que ele não ama mais um do que o outro. Cuidado, dentro das famílias isso está cheio dentro das famílias. Uma mãe que gosta mais de um filho que o outro, um filho revoltado porque a mãe gosta mais do filho do que da filha, a mãe gosta mais da filha do que do filho, e assim vice-versa, né? Então, gera uma revolta
E aquela revolta gera uma doença na alma. Aquela doença na alma gera uma depressão. Aquela depressão gera um surto. Aquele surto gera até morte. Por quê? Porque a mãe ou o pai não teve a sabedoria e ama mais um filho do que o outro. Mas Jesus Cristo não deixou esse exemplo. Eu acabei de citar a passagem bíblica. Se você quiser conferir, procure, põe aí. É só você falar na internet, que ela já manda direto para você o endereço. Amém? A internet é uma das melhores ferramentas que existe. Agora vamos usar ela para fazer o bem. Amém? Para pregar a palavra de Deus, para pronunciar a palavra de Deus, para trazer as boas novas, para fazer o nome do Senhor Jesus ainda mais conhecido do que já é. Amém? E para ganhar almas para o Senhor. Continuando. Versículo 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, existia uma lei que essa lei era a lei do pecado. A lei do pecado. Amém? Era uma luta muito grande entre a carne e o Espírito. Adão pecou e deixou esta lei. Mesmo ela não sendo uma lei assinada por Deus, mas a causa do pecado levou as outras pessoas a continuar pecando. E foi como se tivesse determinado uma lei. Você entendeu? Ou seja, ele foi lá, mordeu a fruta e gostou. Então, tudo que é proibido é gostoso. Tem esse ditado popular que diz: tudo que é proibido é gostoso. Mas cuidado, que nem tudo que é proibido é gostoso. Nem tudo que é luz é ouro. Nem todo prato que aparentemente parece ser bom leva à salvação, mas sim pode levar à perdição. Portanto, cuidados com as curiosidades que você tem. Muito cuidado. Amém? Veja só. Então o que aconteceu? Essa lei enfermou o quê? A nossa carne. Enfermou a nossa carne. E nós fomos acumulando. Porque não conhecíamos Jesus, né? Nós não conhecíamos Jesus. A lei do pecado, ela foi acumulando dentro de nós, e chegou uma hora que começou a nos prejudicar, tanto espiritualmente como fisicamente. Porque o pecado, ele traz a morte espiritual e traz a doença física e a morte física, entendeu? Se você beber demais, você pode morrer de cirrose. Se você fumar demais, você pode morrer um câncer na garganta ou no pulmão. Você entendeu? Que são as consequências do pecado. Mas o Senhor Jesus Cristo veio e nos libertou desse pecado. Amém? Ele nos libertou da morte, do pecado, né? Do pecado e da morte. Como ele nos libertou? Morrendo em uma cruz para nos salvar, né? Antes, aquele sacrifício de holocausto que era feito anualmente e que não servia de nada, porque era feito ali. Quando a pessoa saía, já saía pecando. Isso quando o sacerdote fazia de forma correta. E como os sacerdotes, no caso dos filhos de Eli, como Ofni e Finéias, que pegava as melhores partes da carne, fazia churrasco com as prostitutas e enviava para Deus apenas o resto. E aí Deus começou a não gostar. É quando Deus procura Eli para falar e não tem condição, porque ele estava em pecado, porque estava passando a mão na cabeça dos filhos. Aí Ofni e Finéias estavam em pecado. Aí Deus foi obrigado, o quê? O que Deus teve que fazer? Falar com um menino de 12 anos chamado Samuel. Veja que vergonha para um sacerdote, né? E para os dois filhos do sacerdote. Deus não teve como falar com eles, porque eles estavam em pecado. E mandou o recado por um garoto de 12 anos de idade. Quando Deus chama Samuel, né? Ele vai 4 vezes até ali, para depois entender que era Deus que estava falando com ele. Ali Deus dá um recado sobre a morte dos filhos de Eli, e os filisteus invadindo e tomando a arca da aliança e destruindo tudo e vencendo a guerra. Por quê? Por falta de obediência. O meu povo
está perecendo, está sendo destruído por falta de conhecimento. Que conhecimento é esse? Conhecimento bíblico. As pessoas estão muito preocupadas demais com as coisas materiais, entendeu? Muito preocupadas com as coisas materiais, com festas, né? Com festas, né? Com festas juninas, com carnavais, com essas coisas do mundo que não edifica a ninguém, as baladas, né? E muitas outras coisas que inventaram aí, são mil e uma coisa que inventa hoje, né? Você está entendendo? Então, essas coisas têm levado a pessoa diretamente ao pecado, diretamente a perder a comunhão com Deus. Use as ferramentas que é nos oferecida. Agora, use para o bem, né? Use a internet para fazer o bem. Amém, meus amados irmãos? E aí você vai ser abençoado, você e a sua casa. Quero dizer a você, se você tem Cristo, já não há mais nenhuma condenação. O que era velho se passou, e eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Versículo 3. Versículo de número 3. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador. Amém? Então, aquilo que a lei, né? Que a lei foi incapaz de fazer, porque estava enfraquecida pela carne, o Senhor Deus fez através da morte do seu Filho. Amém? Então, a nossa carne, ela estava enferma, enfraquecida pelo pecado. E nós não tínhamos ânimo para levantarmos, porque o pecado ele tinha nos destruído. Ele nos destruiu de uma forma tão grande que a gente tentava se levantar, mas não conseguíamos, porque não tinha força para levantar. Não tinha força para levantar. E o pecado alastrou-se no mundo de tal forma que foi preciso o Senhor destruir toda a nação, e ficou apenas Noé. Porque se Deus sabia que se não destruísse aquela geração, hoje o mundo seria pior. Por isso que o Senhor destruiu. Destruiu com pesar no coração, com certeza, mas destruiu, porque Deus não se arrepende. Deus tem pesar no coração, né? Deus não é homem para que imita, nem filho do homem para que se arrependa, porque tudo que ele faz é correto. Agora, Deus ele muda de opinião, ele muda de posição, ele pode fazer isso, porque ele é soberano. Agora nós homens não. Se nós fizermos um voto ao Senhor, nós temos que cumprir. Se nós começarmos um trabalho na obra do Senhor, nós temos que ir até o final, a não ser que fomos impedidos por alguma coisa que esteja atrapalhando o trabalhar do Espírito Santo em nós. Aí a gente bate até o pó da sandália e sai fora. Mas do contrário, nós temos que ir até o final. Mas Deus não, Deus é soberano, Deus é único, inerrante, infalível. E Ele pode mudar de opinião a hora que Ele quiser, porque só Ele pode fazer isso. Porque só Ele tem os 3 atributos, ou as 3 qualidades, como você achar melhor, que é onisciência, onipresença e onipotência. Mas ninguém tem, não adianta, mas ninguém tem. Deus, tudo que Deus faz é correto. Veja que Deus criou os céus, a terra e tudo que nele há, perfeito. O homem é que está aos poucos degradando a natureza, destruindo a natureza. Amém? Vamos lá, para o versículo de número 5. Versículo de número 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, se você não vai a uma igreja, se você não ora na hora que você se levanta, se você não ora nas suas refeições, se você não ora por um enfermo, por alguém que está precisando, se você não tem misericórdia no coração, se a sua língua é emprestada ao diabo para falar palavras torpes, tudo que não presta, qualquer raivinha que você tem, abre a boca e solta aqueles palavrão, aquelas palavras torpes.
Então, pode ter certeza que você está com a mente voltada para o mundo, voltada para o pecado. E se você está com a mente voltada para o pecado, você é inimigo de Deus e amigo do mundo. Agora, se a sua mente estiver voltada para o bem, para Deus, para a misericórdia, para a cura, para a oração, para a leitura da palavra, para a obediência à palavra de Deus, então você está vivendo no Espírito. Amém? Então, a diferença você nota logo nos frutos que a pessoa dá, certo? A diferença está nos frutos do Espírito. A pessoa que tem o Espírito Santo, os frutos têm que estar dentro dele. Ele tem que dar fruto. Ele vai ser perseguido, mas ele tem que dar fruto. Amém? Porque toda árvore que tem fruto, se lança pedra nela, porque as pessoas querem comer do fruto. Agora, a árvore que não tem nada, a pessoa passa e nem percebe que ela existe. Mas se você for passando embaixo do pé de laranja e ela tiver com as 50 laranjas madurinhas, você vai tirar pelo menos uma para comer, não vai? Você vai lançar uma pedra se o pé de planta for muito alto. Mas se não tiver nada, você vai passar direto, você vai embora, certo? Você vai embora. Então, amigo, quero dizer a você que se você está sendo perseguido por causa da obra do Senhor, dê glória a Deus. Dê glória a Deus, porque vem bênção grande por aí. Vem uma bênção muito grande por aí. Isso aí eu garanto a você, porque eu não posso fazer nada com você não. Mas pelo meu Deus, você não coloca a mão no fogo não, bota o corpo todo. Porque em Deus eu sei que nós podemos confiar. Amém? Promessa de homens eu não confio. Ou muitas vezes confio um com o olho fechado e outro aberto. Agora de Deus não. A promessa de Deus não. Aquilo que Deus lhe prometeu vai acontecer na sua vida. Amém? Não importa se você vai ter 90 ou 100 anos, mas que vai se cumprir, vai. Porque Deus, os propósitos de Deus não podem ser impedidos, não podem serem frustrados. Amém? Vamos lá. Vamos lá. Versículo de número 6. Vamos ver o que diz? A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então, meu amado irmão, se você tem a mentalidade da carne, pode ter certeza que você está morto. Você está vivo porque você está só andando para lá e para cá e se movimentando, mas você está morto espiritualmente, está cego espiritualmente. Você não enxerga as coisas de Deus, você só enxerga as coisas do mundo. E o que eu tenho a lhe dizer é o seguinte sobre isso: é que você deve fazer uma introspectiva dentro de você, olhar para dentro de você e dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso renovar minha aliança com o Senhor, eu preciso receber o Senhor como meu Salvador. Se você está cometendo algum pecado, alguma coisa, fazendo alguma coisa que está lhe incomodando, você não está se sentindo bem, você anda na rua, mas você não anda de cabeça erguida, porque você sabe que errou. O conselho que eu lhe dou é o seguinte: não faça, abra a porta do seu quarto, se ajoelhe ou sentado mesmo em pé e ore, peça perdão a Deus e não faça mais. Sempre o Senhor dizia: vá, seus pecados estão perdoados, mas não peques mais. Amém? Então, quem tem a mentalidade da carne é morte, mas quem tem a mentalidade do Espírito é vida e paz. Amém? Quem tem Jesus Cristo tem vida, quem tem Jesus Cristo tem paz, quem tem Jesus Cristo tem amor, quem tem Jesus Cristo tem dons, quem tem Jesus Cristo tem fruto do Espírito, entendeu? Quem tem Jesus Cristo não é mais ele, é Cristo nele, a esperança da glória, é a sede de pregar, é a sede de evangelizar, é a sede de fazer a obra do Senhor. Para ele parece que acabou, o mundo acabou. Ele só pensa só em fazer a obra do Senhor, porque ele sabe que o mundo pertence a Deus, e se ele estiver em Cristo, as demais coisas não serão acrescentadas. Então ele não precisa mais se preocupar com nada. Agora só tem uma coisa: cumpra com as suas responsabilidades, com a sua família, e adore a Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Fique com essa palavra, que o Senhor Deus possa abençoar a você que está aí no Instagram me assistindo agora.
Que Deus possa derramar do alto do céu uma bênção sem medida. Amém? E que possa mudar a sua vida a partir de hoje. Que a sua vida a partir de hoje possa se transformar em uma nova criatura. Em uma nova criatura. Que você possa deixar o Senhor Jesus Cristo entrar dentro de você. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, entrarei, cearei contigo e você ceará comigo. Então faça isso. Faça isso, meu amado irmão. E você vai ver como as coisas vão mudar na sua vida. Deus não quer do dia para o outro. Deus não prometeu que é da água para o vinho. Deus não prometeu que vai sair as provas e a tribulação. Mas Deus prometeu que Ele vai dar condição de você viver. Amém? Ele é o teu suporte. Ele é a tua segurança. Ele é o teu castelo forte. Amém? Ele é a pedra de esquina. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é a rocha. Ele é o alicerce que você está firmado. Se você estiver firmado em Jesus Cristo, a sua casa está firmada sobre o alicerce. Mas se não tiver, ela está firmada sobre a areia. Na primeira tempestade que vier, vai derrubar. Que Deus os abençoe. Inscreva-se no meu canal, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe o vídeo com pessoas, com grupos, para que você, junto comigo, se torne um grande pregador, um grande evangelizador da palavra de Deus. Que através de mim, você compartilhando esse vídeo, você possa se tornar um grande apóstolo da pregação da palavra de Deus. Uma boa tarde e até o nosso próximo estudo.